Oi, eu vim contar sobre o meu testemunho. Eu nunca cheguei a contar meu testemunho, então eu vou tentar ser sucinta, mas enfim. Eu me batizei com 10 anos, mas era porque a minha tia ia na igreja e eu ia com ela. E quando ela me convidou, eu fiquei mal de dizer não, então eu não sabia o que que era o batismo e nem para que servia, mas mesmo assim eu fui batizada. E depois de um tempo eu fui saindo, fui crescendo, fui saindo e a insegurança começou a crescer. Eu cresci sendo uma menina insegura e eu me sentia inferior às outras pessoas o tempo todo. Eu tinha problemas psicológicos enfim, era difícil pra mim ser eu, sabe? E lá pelos meus 13, 14 anos, eu comecei a ter um relacionamento de verdade com Deus. Mas era um relacionamento por medo, sabe? Tipo, não querer ir pro inferno. E no fim me, eu me entreguei minha vida pro Senhor, mas eu ainda não saía dos meus confortos, sabe? Tipo, não fazia coisas pra crescer. Eu fiquei, tipo, 2 anos assim em relacionamento com o Senhor, mas eu não evoluía. Porque só que um dos problemas que me afetava muito era a questão da minha sexualidade. Porque eu me via como uma menina que gostava de meninas também. E isso, o diabo me fazia com que eu me sentisse diferente dos outros irmãos, por ser assim, sabe? E fazia com que eu acreditasse que o Senhor, sabe, me questionasse se o Senhor realmente me amava, embora eu tivesse isso sempre certo no meu coração. E não acho que exista cura gay, mas eu acho que o Senhor nos ajuda a renunciar esses sentimentos e nos dá outros sentimentos. Mas não acho que esse tipo de coisa de, a pessoa vira cristã e deixa de se, tipo, virar hétero, não é assim. É só justamente por não sermos que se chama renúncia, assim como quando você renuncia a algo, você deixa aquilo. Não significa que você não sinta aquilo, ou que você, sabe, é uma renúncia. E eu tinha muitos problemas também depois que me afastei com pornografia. Eu me afastei depois de novo, porque pela questão da minha sexualidade, com pornografia, ficava horas no telefone sem fazer nada. E a minha vida era isso, sabe? E era meio deprimente. E eu não me importava com nada, não me importava com o meu futuro, sabe? E eu tava vivendo uma vida assim só de sobreviver, sabe? De satisfazer os meus prazeres e eu achava que aquilo era bom porque eu estava livre, quando na verdade minha alma pedia por socorro porque eu estava presa. Eu acho que uma das maiores, um dos maiores problemas da nossa geração, com que o diabo consegue nos atacar muito bem, é essa sensação de liberdade que, que ele acha e que ele faz a gente pensar que a gente tem por poder escolher alguma coisa, sabe? Eu não quero seguir todas essas leis que Jesus me ordena. Então, vou ser livre se eu só não seguir. Quando, na verdade, as leis, as coisas que o Senhor nos pede para fazer são coisas que nos libertam da carne, não são para nos prender. Porque Paulo diz que o corpo está morto, que o corpo está vendido pelo pecado, para o pecado. Mas o nosso espírito é vivificado por Deus. Então, nós tentamos a cada dia mais mortificar o nosso corpo e evoluir nosso espírito. Então, quando eu me envolvi com certos relacionamentos, fazia coisas ruins e, enfim, só me sentia insatisfeita, insegura e ansiosa e com medo. Eu resolvi buscar o Senhor e foram meses bem difíceis porque eu tinha muita ansiedade. Então, eu ficava fazendo coisas excessivamente, tipo, fazendo orações excessivamente, fazendo rituais excessivamente, porque eu tinha muito medo e isso foi um problema muito grande pra mim.
em todo o ano. É só agora que eu tô conseguindo me desfazer um pouco dessas coisas, sabe? Confiar mais no Senhor, e eu acho que é por isso que eu comento muito sobre tudo isso. E por isso que o Senhor tem me inspirado muito a falar sobre identidade também, porque a gente vive achando que a gente é nosso pecado, né? Que a gente é aquilo que o nosso passado dita. E é importante lembrar que não, isso não é verdade. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. E eu creio que eu sou filha, e ultimamente eu tenho me sentido tão satisfeita, sabe? Porque é só agora que eu tô conseguindo descansar no Senhor, sabe? Eu passei um ano todo tentando fazer várias coisas por medo e por ansiedade, e só quando eu consegui verdadeiramente estar presente com o Senhor, Ele me ajudou com que eu tivesse esse sentimento de calma, sabe? De que Ele trabalharia por mim, que estava tudo bem. Então agora as coisas estão meio que andando nos trilhos, sabe? E assim, ajudou a minha ansiedade, a acalmar a minha ansiedade, porque eu realmente tenho problemas com ansiedade. O Senhor me ajudou a tratar isso, os vícios com pornografia, enfim, a homossexualidade. E tenho me sentido satisfeita, sabe? Eu acho que quando você encontra verdadeiramente Jesus, você entende que nada do que Ele faz é para te prender, mas sim para te libertar. E é assim que eu me sinto livre, sabe? Eu acho que não existe sensação melhor para um ser humano do que se sentir livre, do que sentir que ele tá fazendo o que ele foi feito para ser. E era isso que me incomodava muito quando eu estava longe, porque eu sabia que eu não conseguiria ser totalmente feliz, porque eu não estava fazendo aquilo que eu fui chamada para ser. E agora, estando aqui, gente, é o meu lugar, sabe? Eu não sou a Luísa que fazia coisas erradas, a Luísa que é homossexual, porque esse não é minha identidade, a Luísa que tem problemas de ansiedade. Eu sou a Luísa de Deus agora, a Luísa de Jesus, e Ele diz: venham como estão, e eu fui como eu estava, e eu estou aqui do jeito que eu sou, e eu sei que o Senhor vai me melhorar cada vez mais, e que vai me ajudar, sabe, a enfrentar todos esses problemas. Acho que por hoje eu acho que é só. Não, não tenho muito o que dizer mais. Só que eu sou muito grata ao Senhor por ter me ajudado, sabe? Por ter estado comigo por tanto tempo. Porque agora minha alma é livre e eu me sinto satisfeita. Sabe? Quando você só tem o que você quer, o que você precisa, e aquilo tá bom. É assim que eu me sinto, sabe? Às vezes a ansiedade bate, fica complicado pensar desse jeito, mas eu sei que tudo vai melhorar, eu sei que eu tô no caminho certo, e cara, não existe nada que pague o preço disso, sabe? De um ser aquilo que ele foi criado para ser, porque nosso nome é ser o que são seres humanos, porque fomos feitos para ser para Deus. Então, é isso. Eu espero que vocês consigam tirar alguma coisa boa do meu testemunho. E acho que é só.